quarto degrau de 8 nesta escada sobre a mente humana. E ele começa com um menino de 11 anos que talhou um boneco de madeira, escondeu no sótão e passou anos escrevendo bilhetes secretos para ele. Esse menino se chamava Carl Gustav Jung. Nasceu em 1875, numa aldeia suíça, filho de um pastor protestante que tinha perdido a fé e não conseguia admitir isso nem para si mesmo. A mãe sofria de crises e passou temporadas internada. A casa era silenciosa do jeito errado. Jung cresceu convencido de que tinha duas personalidades dentro de si, uma criança comum e um velho de outro século. Guardou esse boneco como segredo durante décadas. Quando adulto, entendeu que tinha inventado sozinho, aos 11 anos, algo que povos inteiros faziam há milênios, um objeto sagrado, um talismã. Essa suspeita de que a mente individual repete padrões antigos e coletivos virou o trabalho da vida dele. Formou-se em medicina e foi trabalhar no Burghausen, o hospital psiquiátrico da Universidade de Zurique, um dos mais respeitados da Europa. Ali fez algo raro para a época. Tratou pacientes psicóticos como gente com história, e não como corpos sem sentido. Desenvolveu o teste de associação de palavras. Dizia uma palavra, media o tempo até a resposta e anotava as hesitações. Onde o paciente travava, tinha alguma coisa enterrada. Jung chamou isso de complexo. Foi essa pesquisa, com números e cronômetro, que chamou a atenção de Viena. Em 1907, Jung foi conhecer Sigmund Freud, o médico austríaco que tinha criado a psicanálise. Conta-se que a primeira conversa entre os dois durou cerca de 13 horas seguidas. Freud tinha quase 20 anos a mais, era judeu, e enfrentava a acusação de que a psicanálise era uma seita de judeus vienenses. Jung era jovem, suíço, protestante, com cargo em hospital universitário. Freud o tratou como herdeiro, como príncipe da causa. Jung virou o primeiro presidente da Associação Internacional de Psicanálise. Durou 6 anos. Jung não engolia a ideia de que tudo, no fundo, era sexo. Em 1912, publicou um livro sobre símbolos e mitologia que contrariava Freud de frente. A correspondência entre os dois azedou, ficou pessoal, e em 1913 os dois romperam. Nunca mais se falaram. O rompimento derrubou Jung. Ele perdeu o cargo na associação, largou a docência na universidade e entrou num período de anos em que ele mesmo descreveu como uma confrontação com o próprio inconsciente. Tinha visões. Ouvia vozes internas com nome próprio. Temeu estar ficando psicótico. E ele, mais do que ninguém, sabia como era um paciente psicótico, porque trabalhava com eles todo dia. A escolha que ele fez ali é o centro dessa história. Em vez de fugir das visões, sentou e anotou tudo. Depois copiou os textos à mão, em letra gótica, num volume encadernado em couro vermelho, e pintou as imagens que via, página por página, como um monge medieval. É o livro vermelho. Ele nunca publicou em vida. A família manteve o manuscrito num cofre de banco por décadas. Só saiu em 2009, quase 50 anos depois da morte dele. Enquanto isso, mantinha uma vida de aparência burguesa. Era casado com Emma Rauschenbach, herdeira de uma família rica da indústria relojoeira suíça. O dinheiro dela sustentou boa parte da liberdade de pesquisa dele. E manteve por décadas uma relação com Toni Wolff, ex-paciente e depois colaboradora, com a esposa sabendo. Jung falava de integrar a sombra. A vida pessoal dele mostra que integrar não é o mesmo que resolver. Em 1921, ele publicou o livro que virou a ponte entre o consultório e o mundo, Tipos Psicológicos. É ali que aparecem, com definição técnica, duas palavras que hoje qualquer pessoa usa no trabalho: introvertido e extrovertido. A energia que se volta para dentro e a que se volta para fora. Jung acrescentou 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição, e desenvolveu o resto do vocabulário que ficou: persona, a máscara social, arquétipos, os padrões herdados e a sombra, tudo aquilo que a pessoa não admite ter e por isso enxerga nos outros. 20 anos depois, do outro lado do Atlântico, uma americana chamada Catherine Cook Briggs leu esse livro e ficou obcecada. Junto com a filha, Isabel Briggs Myers, transformou a teoria num questionário. Nenhuma das duas tinha formação em psicologia. Isabel era formada em ciência política e escrevia romances policiais. O teste que elas montaram na década de 1940 é o MBTI, o indicador de tipo Myers-Briggs, aquele das 4 letras que empresas do mundo inteiro aplicam até hoje em processo seletivo e treinamento de liderança.
E aqui entra a honestidade. O MBTI é duramente criticado por psicólogos acadêmicos. Pessoas refazem o teste semanas depois e recebem letras diferentes, e não há evidência sólida de que ele preveja desempenho no trabalho. A obra de Jung também é acusada de não ser falseável, de misturar clínica com misticismo. Some a isso a mancha mais séria. Nos anos 1930, Jung presidiu uma sociedade internacional de psicoterapia sob influência nazista e escreveu textos distinguindo psicologia germânica e judaica, algo que ele depois tentou explicar e que a história não perdoou. O saldo financeiro é o seguinte: a empresa que administra o MBTI vende avaliações e treinamento no mundo inteiro, com milhões de aplicações por ano, dentro de um mercado global de avaliação de talentos que movimenta bilhões de dólares. Jung morreu em 1961, aos 85 anos, em Küsnacht. Deixou de herança duas palavras que entraram no vocabulário de bilhões de pessoas sem que ninguém saiba que o dono é ele. A lição tem nome. O que você nega em você, decide por você. Aquele colega arrogante que te tira do sério. Aquele sócio que você acha ganancioso demais. A intensidade da irritação costuma medir o tamanho do que você não admite ter. Quem cresce na carreira e quem constrói negócio duradouro é quem consegue olhar para a própria sombra sem desviar, porque o que não é reconhecido não é gerenciado. Se inscreva no canal para continuar subindo essa escada com a gente.